Olá, meus queridos e amados amigos que estão acompanhando o nosso curso de grego bíblico. Esse módulo de iniciação ao estudo do grego da Bíblia, o grego Koiné, que está disponibilizado aqui gratuitamente no YouTube para vocês. Esta é a segunda aula desse curso, onde nós vamos prosseguir com o nome das coisas, os substantivos. Na primeira aula, nós pudemos aprender, ao passo que também memorizamos a oração do Pai Nosso, o alfabeto grego. Nós aprendemos as letras do alfabeto do grego bíblico, ao passo que aprendemos a pronunciar a oração do Pai Nosso. Gostaria que deixasse seu comentário aqui, se apreciou aquela aula, a metodologia, se você conseguiu decorar a oração do Pai Nosso em grego. Depois de aprendermos o alfabeto grego, é necessário então passarmos para a próxima fase. Aprender um pouco da gramática e ao menos iniciarmos com alguma classe gramatical. Eu escolho os substantivos, o nome das coisas. Nas gramáticas, principalmente de língua inglesa, trata-se os substantivos com a denominação nomes. Isso é muito apropriado porque é próprio do ser humano dar nomes às coisas. E por que eu escolhi justamente o substantivo para ser a primeira classe gramatical para aprendermos o grego? Ora, quando nós somos bebês, crianças, nota-se que a primeira coisa que nós fazemos é apontar com o dedinho um objeto e tentar nomeá-lo. E logo nós aprendemos o nome das coisas, como papai, pão, banana. As crianças do Brasil gostam de nomear a banana porque ela, vocalicamente falando, possui uma certa cadência que facilita a memorização, não é? Deus, quando criou o homem, deu a ele a missão de nomear as coisas, nomear os animais. Assim funciona a linguagem natural. Nós começamos por nomear as coisas. É necessário que as coisas, os substantivos, tenham seus nomes, para que nós possamos referenciá-los no mundo da realidade sem eles estarem presentes. Por exemplo, aqui, onde eu estou gravando o curso para vocês, não há nenhuma árvore. Por isso que, ao me referir a uma árvore, eu uso o símbolo vocálico que a designa, árvore. Eu creio que onde você está no momento, se você está na sua casa, dentro dela não há uma árvore plantada na sua sala. Mas quando eu digo árvore, te remete de imediato à imagem de uma árvore, sem que ela esteja presente. Então é próprio dos seres humanos atribuir símbolos a um objeto da realidade. É próprio, então, que ao aprendermos uma língua, comecemos pelos substantivos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos traçar aqui algumas poucas diferenças dos substantivos gregos com os substantivos da nossa língua portuguesa para que possamos caminhar nesse rumo do entendimento da língua grega. Essa aula, a aula de número 2, que trata dos substantivos ou nomes, note, por favor, que quando nós nos referimos a nomes, eu não estou me referindo unicamente a nomes próprios, como Pedro, João, Paulo, Maria. Não, mas o nome das coisas, assim como os ingleses fazem. Nomes são nomes de tudo. Na nossa língua, de certa forma, também nós designamos assim, às vezes. E ao nos referirmos a nome de pessoas, nós designamos tais nomes como nomes próprios. Então, por favor, a primeira diferença, quando eu disser a palavra nome aqui, eu não estou me referindo a nomes próprios, nome de pessoas, nome de lugares, mas a todo e qualquer objeto do mundo real, os substantivos. Vamos prosseguir então com o nosso entendimento, aprendendo então sobre os substantivos da língua grega. O primeiro ponto aqui
é aprendermos sobre o que é flexão. A flexão dos substantivos, ela se refere, amigos, àquelas pequenas alterações que nós fazemos no final de uma palavra, para indicar algumas diferenças de características sintáticas. Sintáticas vem de significado. Como número, gênero e caso. Eu já explico o que é caso. Isso geralmente envolve mudanças na forma da palavra, como adicionar desinências ou sufixos. Tá ficando difícil? Tá ficando difícil? Desinência e sufixo. Sufixo é um pedacinho de conjunto de letras que nós colocamos no final da frase para mudá-las, para dar a ela algum significado. Isso também se chama desinência, certo? Ou alterar suas terminações. No português, faltou um U aqui no português, vemos claramente o fenômeno do manejo dos verbos. Por exemplo, eu dou o exemplo aqui na nossa palavra cantar. Quando nós dizemos, aliás, cantaremos, aqui nós temos a informação que eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Nós cantaremos. Então nós temos aqui a primeira pessoa do plural. Com essa terminação específica, remos, nós sabemos que essa palavra está se referindo a mais de uma pessoa e que essas pessoas se colocarão a cantar. Cantarás. Essa terminação indica aqui que eu estou me referindo a uma segunda pessoa, ou que vai cantar. Cantou. Eu estou me referindo aqui a uma terceira pessoa. Alguém cantou. A terceira pessoa do singular. Com a mera flexão aqui da palavra cantar, quando dizemos cantou, eu já sei que eu estou me referindo a uma terceira pessoa que cantou. Não é você e não eu. Não sou eu que canto, não é você que canta, é ele que cantou e ainda estou flexionando esse verbo no passado. Foi um ato feito em algum ponto no passado. Ele cantou. Cantas. Também mudamos a palavra de certa forma que designa aqui qual é o sujeito que se colocou a cantar ou que se coloca nesse momento exato para cantar. O que eu estou querendo dizer, amigos, é o que no português nós temos essas flexões verbais. Isso acontece no grego para consubstantivos. Já já você vai entender o que eu estou querendo dizer. Os substantivos portugueses, eles têm um menor número de flexão do que os substantivos gregos. Nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos aprender a como ler isso no contexto da frase e como saber, ao ler uma pequena palavra, a que ela se refere, a quem ela se refere, a que tempo talvez ela está, isso lá no futuro, quando vamos estudar o verbo, e qual é a função sintática que ela possui ali na frase. Tenha calma, você vai aprender isso com exemplos práticos. Eu vou exemplificar tudo aqui para o seu entendimento. Vamos lá. Eu fiz uma tabelinha aqui para entendermos melhor as diferenças dos substantivos dos nomes da língua portuguesa e do grego. Os substantivos da língua portuguesa, eles são flexionados pelo gênero, masculino ou feminino. Note que até mesmo os seres inanimados, as coisas inanimadas, elas possuem gênero na língua portuguesa. A cadeira. A cadeira é um substantivo feminino. Mas o que faz da cadeira ser feminino e não masculino? Eu não sei. É uma convenção. Vou dar um exemplo. Nariz. Na língua portuguesa, o nariz é um substantivo masculino. O nariz. Eu me refiro ao meu nariz como se ele fosse um menino, digamos assim. Mas isso não acontece na língua espanhola. O substantivo nariz, na língua espanhola,
é um substantivo feminino. Você sabia disso? Nariz é um substantivo feminino. Consegue explicar isso? Eu não. Talvez os linguistas, mas eu não. O que importa é que há substantivos femininos e masculinos. E está tudo bem. Está tudo bem dizer me referir a uma cadeira como sendo substantivo feminino. Da mesma forma o grego. Mas o grego possui uma diferença em relação à língua portuguesa. O grego ele possui os substantivos neutros que nós não temos. Nós não temos substantivos neutros na língua portuguesa. Mas na língua grega nós temos. Então nós temos 3 gêneros na língua grega. Nós temos o gênero masculino, o feminino e o neutro. Enquanto na língua portuguesa nós temos o masculino e o feminino. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Você não tem tantas dificuldades pelo fato de que uma caneca ser um substantivo feminino. O nariz ser feminino, mas o pé ser masculino. Não há problema nisso. Também o mesmo ocorre com a língua grega. Não há problema em termos substantivos neutros na língua grega. Nós vamos aprender, inclusive, a facilmente identificá-los. Facilmente vamos identificá-los os substantivos femininos e masculinos. Facilmente. Há raríssimas exceções que as exceções sejam deixadas lá para diante. Primeiro nós vamos estudar as regras gerais. Número. Da mesma forma em que o português possui singular e plural, o grego também tem singular e plural. Então aqui nós temos a única similaridade entre o grego e entre o português. Gênero. Há diferenças, porque no grego nós temos o neutro. Em número, há uma igualdade. Nós temos tanto singular como plural na língua grega. Caso, é aqui que nós vamos nos delongar os estudos desta aula e da próxima aula. É aqui que nós vamos começar o estudo da língua grega em sua característica no que diz respeito aos substantivos mais diferente da língua portuguesa. E nós vamos nos debruçar nesse estudo. Vou tentar explicar de uma forma bem fácil e acessível o que são os casos. Os casos não estão presentes na língua portuguesa. Existe uma pequena observação nesse respeito que é totalmente irrelevante aqui para o nosso estudo. Vamos partir da ideia de que o português não tem casos como na língua grega. Isso facilita muito o nosso estudo. Combinado? Vamos voltar então apenas para fixar esses conceitos. Gênero. No grego bíblico, os substantivos são classificados em masculino, feminino e neutro. O gênero não é determinado exclusivamente pela natureza do substantivo, mas por uma convenção gramatical, assim como eu disse para vocês. Quem designou a cadeira como substantivo feminino, no nosso caso? Não sei. E quem designou os substantivos gregos como masculino, feminino e neutro? Não sei. Não é algo relacionado à natureza do objeto. É uma convenção gramatical. Então não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Cada substantivo é atribuído a um desses gêneros, influenciando a forma do artigo utilizado. Nós vamos aprender isso, principalmente na parte B dessa aula. Ao estudarmos os artigos gregos, que nós vamos começar a assistir aprender na próxima parte dessa mesma aula, você vai entender esse ponto. Que ao aprender os artigos definidos gregos, você imediatamente vai descobrir se o substantivo é masculino, feminino ou neutro. É fácil, é bem tranquilo, fique em paz com essa questão. Com respeito ao gênero, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Eu trouxe aqui alguns substantivos gregos.
Eu peço que já printe esses substantivos, porque ao preparar as aulas, eu escolho palavras que são mais comuns no Novo Testamento grego e também na Septuaginta grega. Vá fazendo a sua coleção de palavras, porque elas são muitíssimo frequentes no Novo Testamento. Então aqui está uma listinha de palavras para que você as decore. Bom, nós temos aqui 3 palavras masculinas, 3 femininas e 3 neutras. A primeira palavra, anthropos. Anthropos, homem. A segunda palavra, pathir, pai. Pathir, pai. A terceira palavra, diabolos. 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 Diabo. A quarta palavra, já uma palavra feminina, gini, giri, gini, mulher. A terceira palavra, uma palavra feminina, thalassa, 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 thalassa. Percebe aqui que thalassa, mar, é uma palavra feminina no idioma grego, ao passo que na nossa língua portuguesa, mar é um substantivo masculino. Por quê? Você sabe explicar por quê? Eu não sei, não é? Poucos sabem, uma convenção gramatical. Prosseguindo, eclesia, 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 igreja. Coincidentemente, na nossa língua portuguesa, a palavra igreja é também um substantivo feminino. A outra palavra, pneuma, 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 espírito, espírito, é um substantivo neutro, ao passo que espírito na língua portuguesa é um substantivo masculino. A próxima palavra, oros, 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 montanha é um substantivo neutro, enquanto na língua portuguesa é um substantivo feminino. Rima, 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 declaração. Rima, rima, declaração. Trouxe apenas essa lista de substantivos para que você entenda que não é a natureza do objeto que designa se um substantivo é masculino, feminino ou neutro, da mesma forma que ocorre na língua portuguesa. É uma mera convenção gramatical. Gênero. Substantivos masculinos, substantivos femininos e substantivos neutros. Agora vai começar a ficar bastante interessante aqui. Há terminações específicas nos substantivos gregos que já nos ajudam a saber se ele é masculino, feminino e neutro. Note que o que eu vou apresentar aqui a você não é uma regra que se aplica a 100% dos casos, mas é uma regrinha que vai te ajudar a identificar a grande maioria dos substantivos como sendo masculinos, femininos e neutros. E na segunda parte dessa aula, no próximo vídeo, você vai aprender uma regra que, sabendo o artigo, você vai decifrar naquele momento, com uma olhadela apenas, se aquele substantivo é masculino, feminino ou neutro. Vamos olhar essas terminações aqui. Substantivos masculinos frequentemente terminam em consoantes, não vogais. Nós aprendemos lá na primeira aula sobre as vogais gregas. Alfa, o eta, epsilon, o ômega, o ômicron, nós aprendemos. Substantivos masculinos frequentemente terminam em consoantes, incluindo as consoantes ro e ni. Por exemplo, anthropos, que é a palavra que nós já estudamos. Anthropos, homem. Substantivos femininos frequentemente terminam em alfa ou em eta. Por exemplo, gini, 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 mulher. Tá? Gini, mulher. Note que alfa e eta é esta terminação de uma palavra, na grande maioria das vezes trata-se de um substantivo feminino. E os neutros geralmente terminam em on e ma. Por exemplo, neuma, neuma.
Procure essas terminações nos substantivos. Haverão casos em que não vai dar certo essa regra geral? Sim, assim como no português nós temos diversas regras gerais com as suas exceções. Mas quando nós empreendemos o estudo de qualquer coisa, em primeiro lugar nós estudamos as regras gerais, para depois afunilamos o nosso estudo e vamos ao estudo das exceções. Aí que está um grande problema no estudo de uma língua, de um idioma ou específico da língua grega. Não se pode estudar as exceções colocando-as no mesmo nível hierárquico das regras gerais. Isso atrapalha o estudo. Então eu quero retirar as exceções a princípio, focar nas regras gerais para que o nosso estudo possa progredir, não haver desânimo ou frustrações. É isso que eu digo aqui nesse slide. É um conselho que eu dou a você. Ao iniciar o estudo do grego bíblico, você deve estabelecer corretamente uma hierarquização das regras gramaticais. Primeiro estudando as regras gerais, para depois irmos para as exceções. É contraproducente colocar no mesmo nível de importância regras gerais e exceções. Meu outro conselho é focalize o mais comum e corriqueiro para estabelecer paradigmas ou modelos no seu estudo. É isso que eu faço nos meus cursos, lá no meu canal Grego Bíblico para Todos. Eu procuro dar o máximo no sentido de focar em regras gerais, expressões gerais, para que os iniciantes não se desanimem no estudo do grego. E é isso que eu peço a você agora, que haja, que proceda nesse sentido. Número, de semelhante modo, assim como na língua portuguesa nós temos os substantivos classificados em número, singular e plural, isso também ocorre na língua grega. Certo? Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, mais uma listinha de palavras, certo? Em que eu tenho substantivos no plural e substantivos no singular. Note aqui que eu não vou focar no gênero desses substantivos, se é masculino e feminino. Não se preocupe com isso agora, eu só estou apresentando alguns substantivos no singular e no plural. Na segunda parte desta aula, ainda na aula 2, na parte 2, na parte B, que seria o próximo vídeo, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, como identificar um substantivo usando o artigo definido, se ele é masculino, feminino ou neutro. Vamos à nossa lista. O primeiro substantivo trazido é logos. Logos. Logos, um dos primeiros substantivos que estudantes de grego conhecem. Logos. Singular de logos é logos. O plural é logoi. 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 Logi, a pronúncia em determinados estilos de pronúncia. Logi. Logi. O O é quase suprimido. Logi. A transliteração, infelizmente, ao preparar essa aula, eu deveria ter colocado a transliteração também do modo plural, não é? Eu coloquei só do singular. Logos, tradução, palavra. Aí nós lembramos de João. Enarchia no logos. Doulos, doulos, escravo. Doloi, doloi, ou doloi, 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 escravo. Antropos, antropos, singular. Antropos, homem. Antropi, antropoi, antropi. Antropi, homens. Antropi, homens. Lá no grego bíblico para todos, vocês percebem que o ditongo oi eu pronuncio i, eu faço uso da pronúncia bizantina, não é? Nas minhas recitações, nas minhas narrações lá no grego bíblico para todos. Porque julgo ser, foneticamente falando, a mais adequada, a mais bela, e agora eu vou
dizer algo que é bastante controverso e que julgo pelos meus estudos. Posso mudar de ideia no futuro? Certamente que posso. A que mais se aparenta ao grego bíblico utilizado na época dos apóstolos, certo? O grego bizantino. Naturalmente que talvez você possa discordar de mim, não há problema algum nisso, porque os grandes estudiosos da língua também se discordam entre si, não é? A respeito. Então eu me decidi pela pronúncia bizantina, porque no momento creio que trata-se da que mais se aproxima da maneira com que o grego era pronunciado na época apostólica, certo? Anthropi, polis, 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 cidade, polis, cidades, nomos, lei, nomoi, nomoi, leis, anemos, vento, anemoi, ou anime, em determinadas pronúncias se pronuncia as letras de um ditongo separadamente. Ditongo é um encontro de duas vogais. Então, muitos, a grande maioria, pronuncia anemoi. Não tem problema algum você pronunciar dessa forma. Não há problema, você começou agora a estudar o grego bíblico. Eu estou apresentando formas diferentes para que você entenda que exista. Se você quiser seguir a pronúncia bizantina, tanto no meu curso fechado, eu dou dicas de como treinar isso aqui também. Nos meus canais você vai ouvir as minhas narrações de textos bíblicos, tanto do Novo Testamento como da Septuaginta, e vai poder ouvir se acostumando com esse modo de pronúncia e adotará ou não. Não tem problema algum com isso. Ergon, trabalho. Erga, trabalhos. Etnos, nação. Aí vem a palavra, nossa palavra da língua portuguesa, etnia, não é? Etne, nações. Probaton, ovelha. Probata, ovelhas. Colecione também essas palavras. Essas palavras são muito comuns no Novo Testamento, então seria próprio que você tirasse um print ou copiasse de alguma forma essas palavras. Uma dica que eu dou, pegue um caderninho qualquer e anote essas palavras à mão. Vá treinando, se familiarizando com o idioma, com os caracteres, enfim, isso vai ser um exercício muito útil e proveitoso para você. Bem, número. Aqui nós temos outra regrinha geral. Printe essa tabelinha para que você possa identificar substantivos masculinos e femininos, certo? Substantivos masculinos no singular, eles frequentemente terminam com a palavra o. Lembra de anthropos? Lembra-se? Anthropos. No plural, a terminação típica é oi e on para o nominativo e acusativo. Não se preocupe com isso agora. Não se preocupe com o nominativo e acusativo. Não se preocupe. Depois falaremos nisso. Só grave isso. Grave principalmente o oi, que nós vamos tratar na parte B dessa aula, tá? Onde nós vamos estudar o nominativo. Substantivos femininos no singular, os substantivos femininos geralmente terminam em e e a, tá? E no plural, ai. Tá? Nós vimos isso na tabelinha anterior. Volte a ela, você vai verificar a presença ali do e. Lembra-se da palavra guine. Substantivos neutros no singular terminam em on. E no plural, a, para o nominativo. Fique tranquilo, só printe essa tela, depois nós vamos falar sobre o nominativo. Aqui está uma tabelinha pequena e prática, copie no seu caderno ou dê um print. Tá? Faça isso. Isso vai facilitar muito os seus estudos. Toda tabela, toda lista de palavras que eu estou dando a vocês aqui, elas são elementares. E na grande maioria das vezes eu repito, elas tratam de uma regra geral.
Se nessa aula 2, que será dividida, eu creio que em 3 partes, você memorizar todas as tabelinhas e o vocabulário básico, você vai se surpreender que quando estiver em suas mãos o Novo Testamento grego, que você pode ter impresso ou em aplicativos no celular, que há aplicativos gratuitos no celular em que há o Novo Testamento grego, enfim, você vai se surpreender que já vai identificar algumas palavras. Você vai se espantar. Passo a passo, gotinha por gotinha de conhecimento, você vai ler o grego bíblico. Isso é possível, isso é perfeitamente possível. Prosseguindo, veja aqui alguns exemplos do que eu preparei sobre essas terminações, baseando-se na tabelinha que você já deve ter printado ou copiado. Gênero masculino, logos. Logos tem a terminação os. Então, é um substantivo masculino. Antropos. Antropos também termina com os. É um substantivo masculino no singular. Agora veja as formas masculinas no plural. Tanto logo, log e antropi terminam com oi. Então, são palavras masculinas cujo número é plural. No feminino, eu trouxe o exemplo de psique, 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 alma, ou psiqui, como em outras pronúncias. Psiqui, algumas pronúncias o eta, e psiqui, psiqui, alma. E psique, psique, almas, ou psicai, como alguns pronunciam, a alma. Neutro, rima, 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 declaração. Essa palavra é muito comum no Novo Testamento. Todas essas. Rima, tá? Substantivo neutro, seguindo a tabelinha aqui. Outra palavra neutra, hieron. Hieron, templo. Eu só não pus a tradução, eu deveria ter colocado, me desculpe. Hieron, templo. Hierá. Hierá, hieron, hieron. Hierá. Nós temos aqui, então, as terminações que designam esse substantivo como neutro. Caso. Amigos, recapitulando. No que tange a flexão dos substantivos, o grego e a língua portuguesa assemelham-se no que diz respeito a número apenas. Por quê? Nós temos o singular no grego e o singular na língua portuguesa. Nós temos o singular, o plural no grego e o plural na língua portuguesa. Com respeito a gênero, há uma diferença. Na língua grega, nós temos o gênero neutro, bem como o masculino e o feminino. Na língua portuguesa, nós não temos o gênero neutro. Talvez você pergunte, ora, mas a língua portuguesa não veio do latim? O idioma latino também possui o gênero neutro. Por que na língua portuguesa nós não temos o gênero neutro? Aí é uma conversa para lexicógrafos, linguistas e todos os estudiosos da língua. É muito interessante a discussão a respeito, mas não faz parte do escopo aqui do nosso estudo. Na língua portuguesa não temos gênero neutro. E pronto. O gênero masculino da língua portuguesa, ele assume funções do gênero neutro. Voltemos ao caso. O português não possui caso. Existe sim o caso, mas escondidinho, de uma maneira discreta que nós não percebemos e não é o escopo do nosso estudo, isso não atrapalhará o nosso entendimento. Não temos o caso como temos no idioma grego. E agora nós vamos nos debruçar no caso. Percebem que foi relativamente fácil falarmos sobre gênero, relativamente fácil falarmos sobre número. Agora o caso nós vamos gastar algum tempo. E por isso que nós vamos primeiro, nesta aula, tratar de generalidades dos casos. Vou dizer quais são os casos.
E na segunda parte dessa aula eu vou tratar de dois casos, do nominativo e do acusativo. E na parte C dessa aula, na terceira parte da aula 2, eu vou tratar dos casos restantes. Talvez, dependendo do conteúdo ou da maneira com que fluirá a preparação das aulas, talvez eu tenha que abrir mais uma sessão da aula 2 para explicar os casos, não tem problema. Mas eu quero que entendam na aula 2 como são os substantivos gregos. Então vamos lá. Caso. O que venha a ser os casos. Os casos no grego bíblico são formas gramaticais que indicam a função e o papel de uma palavra em uma frase. É isso. O caso indica isso. Ele inclui o nominativo para o sujeito, o acusativo para o objeto direto. Fique calmo com isso se você não se lembra do que é um objeto direto, enfim. O genitivo para a posse e origem, o dativo para o objeto indireto. Você não se lembra o que é um objeto direto ou objeto indireto? Fique em paz. Fique tranquilo, tranquila. Nós vamos explicar isso de uma maneira bem simples e fácil. Não há motivo para pânico. Não é necessário que você seja um grande gramático para entender isso. E o vocativo para o chamado ou endereçamento. O vocativo é o mais facilzinho. O nominativo também é muito fácil, o acusativo também. Muito fácil. Cada caso possui terminações específicas que ajudam a identificar o significado das palavras dentro de uma sentença. Responda para mim aqui nos comentários. Você se assustou? Você está assustado com isso? Você está com aquele sentimento que eu nunca vou aprender grego porque eu não vou saber identificar isso? E se eu te apresentasse regras bem facinhas para que você consiga fazer? Tabelinhas, regras. Lembrando que vamos aprender primeiro as regras gerais. Eu vou dar dicas aqui nessa aula preciosíssimas para que você faça a sua coleção de substantivos nominativos utilizando um PDF que eu vou fornecer aqui gratuitamente para você, do Evangelho Grego Analítico, isso na última fase dessa aula 2, para que você colecione os substantivos gregos diretamente do Novo Testamento. Vou te ensinar uma técnica muito fácil mesmo. É como colocar rodinhas numa bicicleta para aprender a pedalar. Eu vou te ensinar isso, é algo que me ajudou muito a aprender grego quando eu iniciei os meus estudos. Na verdade, eu demorei muito para descobrir essa técnicazinha muito simples. Ninguém me ensinou, não tem isso nas gramáticas, mas que me ajudou demais. Tenha paciência com você, seja misericordioso com você, misericordiosa, você vai aprender. Tenha um pouco de paciência. Tudo com muita calma. Entendemos, então? Outra observação na definição aqui. O caso, ele faz com que você, ao ler uma palavra no grego, não apenas saiba o significado dela lexical, o que é significado lexical, o significado do dicionário dela, como também a função dela na palavra. Você vai saber se aquilo é um sujeito sem outras palavras em volta, coisa que acontece no português. Por exemplo, se eu digo o nome Paulo, ao dizer Paulo, você não sabe se eu estou me referindo ao Paulo como sujeito, que é aquele que pratica a ação, ou como objeto direto, aquele que sofre a ação. No português, não, no grego não é assim. Ao dizer Paulo com uma flexão específica, com uma terminação, desinência específica, você já vai saber se o Paulo ele é sujeito da oração, ou se ele é objeto direto na oração. Ou nos outros casos, se está no genitivo ou se está no dativo. Nós vamos aprender mais tarde. É isso. Isso é o que faz o caso. Veja aqui um exemplo. Usando novamente a palavra anthropos. Anthropos. Vai ficar muito divertido, muito gostoso e prazeroso agora.
A palavra anthropos, no nominativo, é escrito dessa forma. Hoanthropos. Hoanthropos. Quando a palavra anthropos está escrita dessa forma, hoanthropos, eu sei que ele é o sujeito. Simples assim. Ele é o sujeito. Genitivo. Tuanthropo. 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 Eu sei que ele está no genitivo. Do homem. Casa do homem. Casa tuanthropo. Nós vamos aprender isso mais tarde, eu estou sendo muito simplista. Então, quando a palavra anthropo está escrita dessa forma, ela está no genitivo, que é um caso que indica posse, propriedade, proveniência. Tuanthropo, do homem, a casa do homem. Toanthropo, toanthropo, toanthropo. Ao homem, aqui o homem é objeto indireto. Calma, que nós vamos discutir sobre isso mais à frente. Então, ao homem, para o homem, toanthropo, toanthropo. Eu dei uma casa. A quem? Ao homem, toanthropo. É um objeto indireto, depois nós vamos discutir isso. Tonanthropon. Aqui o homem está no modo acusativo, objeto direto. Anote aí, objeto direto é aquele que sofre diretamente a ação do verbo. Então eu vou usar toanthropo, por exemplo. Eu golpeei o homem. Eu golpeei tonanthropon. Eu golpeei tonanthropon. Eu desferi, eu, que sou o agente da ação, o sujeito, golpeei o homem que sofre a ação direta do verbo. Direta do verbo. Então, por isso que ele é o objeto direto. Tonanthropon. A diferença do dativo é a seguinte. Eu dei a casa, eu, sujeito, dei o quê? A casa sofreu a ação do objeto. A quem? Ao homem. O homem é o objeto indireto. Nós vamos discutir isso mais à frente. E vocativo é quando eu chamo alguém. O antrope, eu estou chamando o homem. O homem, venha cá. O antrope, quando nosso Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Lazare, é assim que se escreve. Os nomes próprios também são flexionados, nós vamos aprender sobre isso. Algo importante a ser dito aqui a vocês é: sabe essa pequena palavra na frente de cada forma de antropos aqui? Esses são os artigos definidos, que seriam os nossos artigos o, a, os, as. Esses são os artigos definidos grego. Depois nós vamos aprender mais sobre eles, mas percebe que para cada caso o artigo é diferente. Para o nominativo é o, para o genitivo é tu, note que eu estou falando dos masculinos. Para o dativo é to, para o acusativo é ton, e para o vocativo é o com ômega. Algo fantástico que acontece no grego. Se eu tirar esses artigos definidos da frente das formas de antropos, só pela terminação você vai saber qual caso está a palavra antropos. Por exemplo, vejamos o caso acusativo. Se eu disser a você a palavra anthropon, imediatamente você vai entender que o homem de quem eu estou falando, ele não é o sujeito, ele é objeto direto. Entendeu? Isso não acontece com o idioma português. Se eu digo a palavra homem, você não sabe me dizer se aquele homem é o agente da ação, se ele é o paciente da ação, aquele que sofre a ação, se esse nome está no vocativo, ou tampouco no genitivo ou dativo. No grego isso não acontece. Então, nesse caso aqui, o artigo definido ele é irrelevante para nós definirmos qual caso está esse substantivo. Então, se tirarmos esses
artigos, de maneira semelhante nós vamos descobrir o significado dessa palavra, não só o seu significado lexical, mas a sua função sintática, o significado dela no contexto da frase ou oração. Compreendemos essa questão? Eu repeti esse slide. Não. Aqui eu tenho maiores explicações aqui. Print isso também. Eu tomei o cuidado de fazer uma outra tabela, indicando aqui a função principal da palavra anthropos em cada caso. Então eu tenho o nominativo, que é o sujeito que realiza a ação, o genitivo, posse e origem, dativo, objeto indireto, o acusativo, objeto direto, e o vocativo, chamado ou endereço, o endereçamento, eu estou me endereçando àquela pessoa. Eu trouxe aqui frases agora, para ilustrar ainda mais essa questão. Vamos lá? Vamos aprender também algumas palavras gregas novas no nosso vocabulário. Sobre vocabulário, no decorrer dos estudos eu vou indicar mais modos de aquisição de vocabulário. Por ora, construa o seu conhecimento da língua grega com os tijolinhos que eu estou te fornecendo aqui. As palavrinhas que eu estou fornecendo a você. Mas que gramática devo usar? Que dicionário devo usar? Por ora, use essas palavras aqui que eu estou trazendo para você nessas aulas. Você pode voltar, copie essas palavras, comece com poucos tijolinhos. Pouco a pouco você vai solidificando o seu conhecimento, acredite. Temos uma frase em que a anthropos está no nominativo. O anthropos pistevi. Pistevi, pronúncia bizantina, ou pisteuei. Pisteuei não é muito elegante, não é? Nós temos ali o Y, né? Pistevi, 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 o anthropos pistevi. O homem acredita. Como fica isso em português? O homem acredita. Como fica isso no nominativo? Olha a terminação de anthropos, os. Veja lá aquela terminação. Genitivo. Tu anthropos tes pisteus. Da fé do homem. Genitivo. Lembra quando nós aprendemos que o genitivo ele implica numa relação de posse, procedência? Tu anthropos. Da fé do homem. Dativo. Não se preocupe com o genitivo agora, nós vamos ter uma aula em que nós vamos tratar especificamente o genitivo e o dativo, porque a próxima nós vamos tratar do acusativo e do nominativo. No dativo, to anthropos ditos in harin. Ele dá graça ao homem, para o homem. Olha que interessante. O to anthropo aqui, ele está no começo da frase. Ele está no começo da frase. Só que isso não indica que ele é um sujeito. Pela mera terminação do artigo e do substantivo anthropos, que aqui tem essa terminação ômega, que na verdade não é um ômega, é um ômega com um iota embaixo dele. Não vamos tratar disso agora. Você percebe que aqui, e isso é típico do caso dativo. O toi, que seria o correto. Anthropoi seria o correto. Por quê? Essa terminação, você percebe que o ômega possui uma espécie de um rabinho aqui embaixo dele. Uma cauda, né? Parece uma cauda. Isso não é um sinal diacrítico, isso é uma letra. Isso é chamado de iota subscrito. Né? Ele foi sendo suprimido na evolução da língua grega, né? E acabou ficando aí escondidinho no meio do ômega. Então isso é um iota subscrito, essa é característica do dativo. Então, quando aparece ômega com o iota subscrito dessa forma, olha, é dativo, tá? Isso significa que ele é um objeto indireto. Calma que nós vamos aprender sobre isso. Então, to anthropo didos in harim. Harim.
Ele dá graça ao homem. To antropo. Note que o sujeito da frase aqui não é o homem, mesmo aparecendo no começo da frase. O homem aqui é objeto indireto. Acusativo. Ton antropon bleposhi. 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 Eles veem o homem. Note aqui que o homem é objeto. Olha que frase interessante, meus amigos. Tonanthropon. Quando eu digo tonanthropon, digamos que é um grego que fala bem devagar, ele é gago. Aí esse grego diz tonanthropon e vai demorar uns 2 minutos para falar a segunda palavra. Quando esse grego gago, ele diz de súbito tonanthropon, você já sabe que ele vai falar de um homem e você já sabe que esse homem de quem ele vai falar sofreu uma ação por parte de alguém que você ainda não sabe. Agora, um gago falante da língua portuguesa, ele diz para você, o homem. Aí você fica educadamente esperando o gago formular a próxima palavra, né, para você entender se aquele homem é objeto direto ou sujeito da oração. Isso não acontece com o gago grego. O gago grego, olha, inventei isso agora. Então, o tonanthropon, pronunciado pelo gago grego, você já sabe que se trata de um objeto direto. Blepogin, nós não estamos estudando o verbo agora. Nós não estudamos verbos, verbo blepo aqui. Bleposhin é ele, está na terceira pessoa do plural. Não precisa saber isso agora, não vamos estudar isso agora. Nós estamos estudando substantivos. Então, tonanthropon, bleposhin, eles veem o homem. Na verdade, os sujeitos são eles. Terceira pessoa do plural. Vocativo, ó o ômega grande aqui, que bonito. Hoanthrope, akoluthemo. Ó homem, siga-me. Aqui eu estou chamando um homem. Ó anthrope, akoluthemo. Ou akoluthemi. 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 Entendemos então essas questões? Está gostando? Está confuso, confusa? Volte à aula para aprender esses conceitos gerais para depois nós estudarmos os casos um por um. Por hora estou dando uma visão geral dos casos. Diga aqui embaixo se a forma com que eu estou ensinando está ficando claro, está abrindo sua mente para com o idioma grego, se está tendo dificuldades, algum exemplo que ficou mal explicado. Diga isso aqui para mim, me critique. Eu vou ficar muito feliz com o seu retorno, o seu feedback. Grego Bíblico para Todos é o canal que eu estou divulgando aqui para vocês lá no Instagram. Lá eu tenho as narrações bíblicas, cards, resumos gramaticais para que você tome conhecimento do idioma grego. Gostaria muito que você fosse meu seguidor ou seguidora lá. Eu faço esse convite cordial a você. Nós terminamos a primeira aula aqui, aliás, a primeira parte da aula 2 sobre substantivos. Como eu disse, essa aula será dividida em mais ou menos 3 aulas. Se for necessário, eu gravarei mais uma aula. A dinâmica desse curso que eu estou oferecendo aqui gratuitamente no YouTube é a seguinte. Eu anuncio uma aula. Isso não significa que vai ser só um vídeo, por vários motivos. Quando eu estou preparando uma aula, eu penso da seguinte forma, eu creio que isso não vai ficar bem explicado em 30 minutos, nem 1 hora, então eu vou dividir essa aula em várias. Por exemplo, o meu objetivo era que essa aula que eu estou proferindo aqui durasse 40 minutos. Eu estou vendo aqui no reloginho 54 minutos. Então já quase 1 hora. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns. Porque é mais fácil proferir uma explanação do que ouvir. Então, parabéns. Se você chegou até aqui, eu fico lisonjeado e feliz por você estar comigo depois de tanto tempo estudando grego. Até então a próxima aula, onde nós vamos prosseguir com o estudo do grego bíblico, com a segunda parte da aula 2, onde nós vamos estudar agora com mais detalhes o acusativo
e o nominativo dos substantivos gregos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até breve.